O que é que está acontecendo de novo na Ucrânia? Caríssimos peripatéticos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E você que está me assistindo, que ainda não se inscreveu no canal, faça o favor de se inscrever, ative a notificação para ficar sabendo dos novos conteúdos que eu coloco aqui toda semana, sempre às segundas e às quintas-feiras, às 19h15. Se você acompanha o noticiário, sabe que novamente uma tensão política está acontecendo no leste europeu entre Rússia e Ucrânia. O governo ucraniano sofreu recentemente um ataque hacker no seu sistema operacional que provocou um verdadeiro caos cibernético no país e acusa a inteligência russa de ter promovido esse ataque. Por outro lado, a inteligência estadunidense informou recentemente que o governo russo tentou promover uma espécie de falso ataque contra suas próprias tropas na fronteira com a Ucrânia. O objetivo seria culpar a Ucrânia desse ataque para então ter uma justificativa para uma invasão do território do país vizinho. Não é a primeira vez que os dois países quase vão a uma guerra e, para falar a verdade, eu não sei dizer nesse momento como é que a coisa vai evoluir e onde ela vai terminar. Mas eu sei dizer para vocês que a relação de amor e ódio entre Ucrânia e Rússia é bem antiga, remonta pelo menos ao século XVII, quando o Império Russo, no seu processo de expansão, invadiu o chamado Principado de Kiev, que corresponde à atual Ucrânia, e transformou a região numa província do Estado czarista. O território ucraniano, então, permaneceu nessa situação até a Revolução Russa, em 1917, quando os bolcheviques tomaram o poder e experimentou ali um curto período de independência, até que o estabelecimento da União Soviética fez com que a Ucrânia novamente voltasse a ser controlada por Moscou. Quando a União Soviética derreteu em 1991 e a Rússia estava completamente destruída economicamente, os países que faziam parte do bloco conseguiram a sua independência política e muitos deles procuraram se aproximar das potências capitalistas ocidentais, tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos. E um desses países foi a Ucrânia, que em duas ocasiões já tentou se integrar à OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, e há um tempo atrás também tentou entrar como país observador da União Europeia. Então veja bem, durante os anos 90, a Rússia passou por uma crise econômica muito séria durante o governo de Boris Yeltsin, e por conta disso e por conta de problemas internos, como por exemplo a guerra civil na Chechênia, os russos não deram muita importância a esses países, inclusive a Ucrânia, que tentavam se aproximar do mundo ocidental. Então vamos falar que durante os anos 90, a Ucrânia viveu ali um período de relativa tranquilidade, de relativa paz, até que no início dos anos 2000, Vladimir Putin chegou ao poder. E o Putin assumiu o governo da Rússia com um projeto bastante audacioso. Ele queria resgatar aquilo que os russos chamam de Grande Rússia ou Mãe Rússia. Em outras palavras, ele queria restaurar a hegemonia que a Rússia tinha sobre os países vizinhos, tanto aqueles que fizeram parte do Império Russo até 1917 ou a União Soviética até 1991, quanto aqueles que, estando próximos do território russo, de alguma maneira estavam sob a sua influência geopolítica. Putin aumentou os investimentos militares e em infraestrutura, sobretudo na fronteira com esses países, e passou a interferir cada vez mais na economia e na política interna deles. Um dos casos mais impressionantes aconteceu em 2004, quando o governo russo tentou interferir nas eleições presidenciais da Ucrânia, inclusive o então candidato Viktor Yushchenko, que era um candidato considerado anti-Rússia, era um candidato de oposição, foi envenenado e, segundo algumas investigações feitas na época, foi envenenado a mando do próprio governo russo. Ele não morreu, foi eleito, assumiu a presidência e durante o seu governo ele procurou adotar uma estratégia de distanciamento em relação à Rússia, o que deixou o governo Putin profundamente irritado. Mas aí você deve estar se perguntando, mas por que o governo russo dá tanta importância para a Ucrânia? Bom, além da questão histórica, desse desejo, desse projeto do Putin de restaurar a hegemonia russa em todo o território do leste europeu, a Ucrânia é um país extremamente importante por diversas razões. A primeira delas é estratégica.
A Ucrânia é banhada pelo Mar Negro e, portanto, ela tem acesso através dos estreitos de Bósforo e Dardanelos ao Mar Mediterrâneo e ao Oceano Atlântico, o que para a Rússia é de fundamental importância. Apesar do seu território gigantesco, a Rússia não tem grandes saídas para o mar. O norte russo é banhado pelo Oceano Glacial Ártico, que fica congelado durante a maior parte do ano. Então a Rússia acaba tendo poucas opções para estabelecer bases navais. E uma delas seria justamente no Mar Negro, que banha o território ucraniano. Então, controlando a Ucrânia, a Rússia consegue estabelecer suas bases navais na região e ter acesso à livre navegação, tanto no Mediterrâneo quanto acesso ao Oceano Atlântico. Além disso, a Rússia é um país que depende economicamente da exportação de produtos primários, especialmente o petróleo e o gás natural. E a maior parte dos dutos, tanto de gás quanto de petróleo, que transportam esses materiais da Rússia para os seus principais clientes na Europa Ocidental passam pela Ucrânia. Então, um dos grandes medos do governo russo é que, ao perder o controle geopolítico sobre a Ucrânia, vai perder também o controle sobre esses dutos que transportam o seu óleo e o seu gás natural para a Europa Ocidental. Uma outra questão é de ordem econômica. A Ucrânia é um importante produtor agrícola. O território ucraniano tem, em boa parte da sua extensão, um tipo de solo conhecido como solo Chernozion, que é de extrema fertilidade, fazendo do país, como ele é conhecido ali, o celeiro da Europa, um dos maiores produtores de grãos do continente e, portanto, um dos grandes fornecedores de alimentos naquela região. Um outro fator é de ordem militar. Quando a União Soviética se dissolveu, obviamente, a maior parte do arsenal nuclear do país ficou com a Rússia. Mas a segunda maior parte desse arsenal ficou com a Ucrânia, que até hoje detém no seu território importantes bases militares herdadas da era soviética. A Rússia também quer manter o seu controle hegemônico sobre a Ucrânia para garantir acesso a essas bases militares e a esse arsenal que a Ucrânia controla até os dias de hoje. Agora, por que esse conflito, ou esse possível conflito, porque na verdade não há uma guerra declarada entre os dois países ainda, representa uma ameaça de ordem global? É óbvio que para as potências ocidentais, especialmente para os Estados Unidos, é interessante que a Ucrânia se distancie da influência hegemônica da Rússia e se aproxime tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, seja para fins de acordos militares, como por exemplo a possível entrada da Ucrânia na OTAN, seja para fins de acordos econômicos. Então, para o governo dos Estados Unidos, trazer para si a Ucrânia como um país aliado seria de fundamental importância. Tanto que o presidente Joe Biden já anunciou essa semana que, caso a Rússia ataque o território ucraniano, os Estados Unidos vão reagir com veemência. Você que está aí me assistindo certamente está ouvindo ecos da Guerra Fria nos seus ouvidos. E é bem isso mesmo. A Ucrânia pode se tornar palco de um conflito geopolítico entre Estados Unidos e Rússia. O governo dos Estados Unidos querendo aumentar a sua área de influência no leste europeu e a Rússia lutando para garantir a manutenção da sua hegemonia, que vem sendo lentamente restaurada desde que Putin assumiu o poder. Como eu disse no início desse vídeo, é muito cedo ainda para afirmar como esse conflito vai evoluir. Mas devemos ficar atentos porque sim, a escalada de violência ali pode aumentar e evoluir para um conflito armado de grandes proporções. Se você gostou desse vídeo, achou o conteúdo relevante e entendeu que ele te ajudou a compreender um pouquinho mais o que está acontecendo no leste europeu, curta, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no canal caso não tenha se inscrito ainda e me ajude a divulgar minha missão, que está só começando.